abraço e sejam bem-vindos mais uma vez aqui nesse meio que a gente utiliza para conversar sobre Botafogo todos os dias, o nosso canal Botafogo Meu Destino. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te convido a você considerar se inscrever aqui nesse canal e também ativar o sininho das notificações para dessa forma você receber os nossos conteúdos que são postados diariamente, falando somente sobre Botafogo e nada além disso. Então a gente vai conversar aqui sobre as primeiras informações de Botafogo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Botafogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, ele quer dar uma resposta, né, para a torcida deles. Eles querem melhorar no Campeonato Brasileiro para quando chegar na final da Libertadores dia 30, eles estejam com a motivação lá no alto. Então, independente do resultado desse jogo contra o Atlético, o Galo vai vir com tudo para cima do Botafogo, com aquilo que eles estiverem de melhor, né, disponível. E o Botafogo? Eu vou entrar nesse ponto, né? Qual time que o Botafogo irá colocar em campo? E o local do jogo, como todos a essa altura já devem saber, será no estádio Independência por conta de todo aquele problema que teve lá na Arena MRV, né? A torcida fez tudo aquilo lá, aquela pataquada toda. Então, do jogo contra o Flamengo, né? Então, com isso, o Atlético Mineiro foi punido para jogar com portões fechados, sem torcida, em outro estádio em Minas Gerais. E o Atlético escolheu o estádio Independência. Mas a gente sabe que o Botafogo, ele irá com um time muito modificado para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Por conta das convocações, o Botafogo, ele não vai com o time completo contra o Atlético Mineiro. Não vai. E surgiu essa última informação aí, né? Que o Alex Telles também está convocado para o jogo contra o Uruguai, terça-feira, dia 19. O Guilherme Arana foi cortado por uma suposta lesão, mas enfim. O Botafogo, com a convocação de última hora do Alex Telles, tem 7 jogadores convocados para essa data FIFA. O Bastos, pela seleção da Angola, que joga dia 17, mas o jogo é na África, e o Bastos é titular. Então, meu amigo, o cara vai jogar os 90 minutos, tem a questão da viagem, esqueçam Bastos. Esqueçam Bastos. O Igor Jesus, provavelmente, ele será titular mais uma vez. E se ele for substituído, será substituído no segundo tempo. Então, é muito provável que ele jogue, no mínimo, um tempo de jogo, né? No dia 19. Um dia antes do jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Então, o Igor Jesus não vai começar jogando contra o Atlético. Duvido muito até que ele entre no jogo. Ele pode até ser relacionado, mas eu duvido muito que ele entre em campo. Acredito que nem entrar no segundo tempo ele vai. O Luiz Henrique é reserva, entrou no segundo tempo do último jogo contra a Venezuela. Pode ser que mais uma vez ele seja o reserva e entre ali nos 15, 20 minutos do segundo tempo. Existe uma possibilidade, pensando, né, nisso, existe uma possibilidade do Luiz Henrique jogar contra o Atlético Mineiro? Existe uma possibilidade dele entrar no segundo tempo, mas começar jogando, ele não começa jogando. Não vai começar jogando. Então, ele pode até entrar ali no segundo tempo do jogo contra o Atlético, em uma emergência, tomara que não seja necessário, mas ele não começa jogando, não. Eu tenho certeza disso. Thiago Almada também é reserva com a seleção da Argentina. Provavelmente ele entrará no segundo tempo ali, só numa parte ali do segundo tempo. Mas isso também impedirá o Thiago Almada de começar jogando. Ele não começa jogando. A mesma situação do Thiago Almada é a situação do Luiz Henrique. E o Savarino, por vezes ele entra como titular. No último jogo contra o Brasil ele entrou como titular.
Então a tendência é que ele mais uma vez ele entre como titular. Ele deu passe para o gol, né, do jogador, que eu não recordo o nome, o jogador da Venezuela, fez o gol do empate contra o Brasil, foi passe do Savarino. Então a tendência é que mais uma vez ele seja titular. E também não começará jogando. E é muito provável que também só entre, né, no jogo em caso de emergência. Tomara que não seja necessário, né? Porque a gente precisa desses jogadores inteiros. E o que vai dizer se precisará dessas substituições emergenciais ou não? A postura que o time estará tendo nesse jogo. Qual será a postura do time em termos coletivos e em termos individuais? Então a gente vai entrar aqui na escalação do Botafogo. John, lateral direito, eu colocaria o Matheus Ponte. Eu já falei aqui a minha preferência pelo Matheus Ponte. Já falei o que eu penso sobre o Vitinho. Eu não vou entrar de novo nessa questão. Dupla de zaga, Adrielson, Alexander Barbosa. Lateral esquerdo, Cuiabano. A gente tem o Cuiabano, que bom, né? Que ele se recuperou. Vinha sendo titular. Quando ele se lesionou e o Alex Telles veio, o Alex Telles se tornou titular. Mas com a convocação, o Alex Telles estará no banco. E o Alex Telles, que será reserva também na seleção. É impressionante, né? Poderia convocar, cara, qualquer outro jogador. O titular da seleção brasileira é o Abner. A CBF, cara, ela tá cagando pro Botafogo. Essa é a realidade. E o que eles puderem fazer para prejudicar, eles vão fazer. Eles sempre fizeram isso e sempre farão. E eu acredito que isso nunca vai mudar. Infelizmente. Poderia convocar qualquer outro jogador, cara. Aí convoca um titular, meu amigo. De última hora convoca o titular do time que está brigando pelo título e tem um jogo um dia após ao jogo da seleção. Se isso não é... Se não tem outras intenções por trás disso, meu amigo, então eu tô maluco. Enfim, Alex Telles, por conta dessa convocação, muito provavelmente ele não vai entrar em campo nem pela seleção. E isso, o fato dele ser reserva, faz com que ele esteja nos relacionados. Eu acredito nisso. E fique ali no banco. E que bom que a gente tem o Cuiabano, né? Meio campo, Gregor e Marlon Freitas. E aí, como esse terceiro homem de meio campo, a gente tem duas opções. Eduardo, Oscar Romero. Muitos criticam o Eduardo, né? Porque o Eduardo realmente está em baixa. O Oscar Romero, eu não vou dizer que todas, mas muitas ele não mostrou muita coisa. Em alguns jogos até que ele jogou bem. Em um jogo pela Libertadores e alguns poucos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas é muito pouco, né? É muito pouco. Mediante todas as oportunidades que ele teve, ele não mostrou condições de se ele é um jogador que pode substituir à altura o Thiago Almada. Então, o que eu desejo é que o Eduardo recupere o bom futebol que ele tem, que ele entre com vibração, porque eu colocaria ele na escalação. Eu espero que ele entre com vibração, com vontade de jogar, entre com intensidade e mostre futebol. Porque esse jogo contra o Atlético Mineiro tem que ir na força do elenco. Porque, cara, muitos jogadores que começaram esse jogo são reservas. Então vai ser na força do elenco. Esses caras precisam jogar bola. Pontas. Lado direito. Júnior Santos. Que bom que o Júnior Santos está recuperado. Vai ser um jogador extremamente importante nesse jogo. Ponta pelo lado esquerdo, Matheus Martins. Nesse momento, eu ainda vejo o Matheus Martins na frente do Jefinho. Embora eu ache o Jefinho um jogador que tem mais habilidade, né? Um jogador que tem mais recursos individuais do que o Matheus Martins. Mas o Matheus Martins tem mostrado importância. Ele foi importante em alguns jogos, cara. Então eu colocaria o Matheus Martins como titular. E na frente, Tiquinho. É o que a gente tem. E a situação do Tiquinho é a mesma situação do Eduardo. Precisa mostrar futebol. Precisa mostrar que quer ser campeão. E esse jogo contra o Atlético vai ser um jogo
onde eles ou dão uma resposta positiva ou dão uma resposta extremamente negativa. Agora, qual a resposta que esses caras, Eduardo e Tiquinho, né, principalmente, qual a resposta que eles vão dar nesse jogo? Só vai depender deles. Qual a resposta que eles vão dar para a próxima temporada? E se eles querem continuar sendo importantes para o elenco, é nesse jogo que eles vão dar essa resposta. Beleza, pessoal? Então, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai trazendo aqui no canal. No mais é isso. Para o vídeo não ficar extenso, eu vou me despedindo por aqui. Então, é isso. Um abraço.